No capítulo 12 de Ezequiel, o Senhor nos fala através do profeta Ezequiel, exilado na Babilônia, mas cuja mensagem atravessa o tempo para nos confortar. Ele nos chama a olhar para a teimosia de seu povo e para a certeza de sua palavra. Deus destrói a falsa segurança. Ele nos ensina que o tempo da profecia não é longo nem incerto, é agora. O maior perigo para a nossa vida espiritual não é a descrença total, mas a indiferença procrastinadora. Acreditar que a palavra de Deus é verdadeira, mas que não se aplica a nós, ou que suas consequências estão no futuro distante. Ezequiel 12 é um chamado à vigilância e à obediência imediata. Para nós, a palavra de Deus é inegociável e atemporal. Vamos à leitura. Ezequiel capítulo 12. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, habitas em meio a uma casta de recalcitrante, de gente que tem olhos para ver e não vê nada, ouvidos para escutar e nada ouve. É uma raça de recalcitrante. Pois bem, filho do homem, prepara-te uma bagagem de imigrante e parte em pleno dia, sob os seus olhos, parte sobre os olhos deles, do lugar onde habitas para outro local. Talvez reconheça que são eles um bando de recalcitrantes. Prepararás a tua bagagem em pleno dia sobre os seus olhares, como um fardo de imigrante. E depois à noite, sobre os seus olhares, seguirás como um homem que parte para o exílio. Ante as vistas deles, farás um buraco no muro, pelo qual farás passar o teu fardo. À vista deles, o carregarás aos ombros e sairás. Quando escurecer, a fronte velada, de modo que não vejas a pátria. Faço assim de ti um símbolo para a casa de Israel. Fiz como me ordenara. Em pleno dia deixei os meus afazeres e preparei uma espécie de bagagem de imigrante. Em seguida, à noite, furei a muralha com minha própria mão. Após isso, quando se fez noite, pus minha bagagem nos ombros e saí à vista deles. Logo ao amanhecer, a palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, a casa de Israel, desse bando de recalcitrantes, não te perguntou o que fazias lá? Dize-lhe eles: Eis o que diz o Senhor Javé. Isto é um oráculo relativo ao príncipe que se acha em Jerusalém e a toda a casa de Israel que ali se encontra. Dirás: Sou para vós um símbolo, assim como tenho feito, assim lhe hás de suceder. Irão para o exílio deportados. O príncipe que está no meio deles porá a bagagem às costas e sairá ao anoitecer. Fará um buraco no muro para poder sair dele. Cobrirá a face para não ver a pátria. Mas eu lançarei sobre ele o meu laço e ele será apanhado em minhas redes. Eu o conduzirei a Babilônia, a terra dos caldeus. Ele, porém, não haverá. É lá que terá de morrer. Todo o seu séquito, sua guarda, suas tropas, eu semearei aos quatro ventos e tirarei a espada contra eles. Quando eu estiver disseminado por entre as nações e dispersado por todos os países, saberão que sou o Senhor. Mas hei de poupar o resto deles. Alguns hão de escapar ao gládio, à fome e à peste, para que venham a contar aos povos entre os quais se estabelecerem as abominações de Israel, e conhecerão eles que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, come o teu pão sem tremor, bebe a tua água com sinais de inquietação e receio. Dirás às gentes desta terra: Eis o que diz o Senhor Javé para os habitantes de Jerusalém e da terra de Israel. É na aflição que hão de comer o seu pão e no terror que beberão a sua água, porque a terra será despojada de tudo quanto nela se encontra, devido às violências dos seus habitantes. As cidades habitadas serão despovoadas e a terra há de ser devastada. Sabereis assim que sou eu o Senhor. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, que ditado é esse que corre em Israel? Passam os dias, mas as visões ficam sem efeito? Pois bem, dize-lhe: Eis o que diz o Senhor. Farei cessar esse provérbio. Não se repetirá mais isso em Israel. Dize-lhe, pois: aproximam-se os dias em que todas essas visões se hão de cumprir. Nenhuma visão daqui por diante será vã e nenhum oráculo ineficaz em Israel, porque sou eu o Senhor que falo. O que eu digo sucederá sem mais delongas. E em vosso tempo, raça de rebelde, que proferirei o oráculo e o executarei, oráculo do Senhor Javé. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, dizem os israelitas: a visão do profeta não diz respeito senão ao longínquo futuro,
Pois bem, dize-lhes: Eis o que diz o Senhor Javé: Não há mais delongas para meus oráculos. O que eu digo vai acontecer. Oráculo do Senhor Javé. No capítulo 13 de Ezequiel, o Senhor Javé nos alerta sobre um perigo interno muito maior que o exército babilônico. Aqueles que falam em seu nome, mas trazem uma mensagem de mentira, vendendo ilusões de paz em tempos de juízo. Neste capítulo, vai nos trazer um convite a discernimento rigoroso. O sinal do verdadeiro profeta não é o sucesso, o otimismo forçado ou a promessa de facilidade, mas a fidelidade à palavra de Deus, mesmo que ela seja dura, e a pureza de intenção sem buscar lucro pessoal. Que saibamos distinguir o sopro de Deus da fumaça dos ídolos, para que não venhamos a nos apoiar em muros falsos que desabarão no dia do Senhor. Ezequiel capítulo 13. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas, que pretendem profetizar. Dize àqueles que profetizam de sua própria cabeça: Escutai a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: Ai dos profetas insensatos, que seguem sua própria inspiração, sem terem tido realmente visão alguma. Assim como os chacais nos esconderijos, tais são os teus profetas, ó Israel. Não subistes por sobre as brechas para refazer o muro à casa de Israel, a fim de poder estar seguro no combate no dia do Senhor. Veem só visões disparatadas, só fazem predições enganosas. Eles que dizem, oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou, e todavia esperam a realização de sua palavra. Não é verdade que não tendes senão visões ineptas e não fazeis senão predições enganadoras, quando dizeis, oráculo do Senhor, quando não falei coisa alguma? E por isso, eis o que diz o Senhor Javé: Por que proferis oráculos enganadores e tendes visões mentirosas? Vou castigar-vos, oráculo do Senhor Javé. Estenderei minha mão contra esses profetas de visões ineptas e de oráculos enganadores. Não farão mais parte do conselho do meu povo. Não serão inscritos no número da casa de Israel e não regressarão à terra de Israel. E saberão que sou eu o Senhor Javé, porquanto abusam do meu povo, dizendo, tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando o meu povo constrói um muro, eis-lo a cobriram-no de gesso. Dize, pois, aqueles que põem esse gesso, este muro vai cair, vai haver um aguaceiro, vai cair saraiva grossa, vai desencadear-se uma tempestade, e o muro vai rachar. Então se vos dirá, onde está o reboco de gesso que amassaste? Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé: em minha indignação, desencadearei um furacão em minha cólera. Vou mandar uma tempestade. Em meu furor de destruição farei cair granizo. Abaterei assim o muro que embaçaste. Eu porei abaixo. Irei desnudá-lo até as suas fundações. Ele desmoronará e perecereis no meio dos escombros. Sabereis assim que sou o Senhor. Quando houver saciado o meu furor contra o muro e contra aqueles que o tiverem rebocado de gesso, direi, nada de muro, desaparecer aqueles que o rebocaram. Esses profetas israelitas que profetizam sobre Jerusalém e tinham para elas visões de bem-estar, quando tudo ia mal, oráculo do Senhor Javé. Tu, filho do homem, volta-te agora para as filhas do teu povo, que profetizam de sua própria cabeça e pronunciam contra elas. O oráculo seguinte, eis o que diz o Senhor Javé: ai daquelas que cosem faixas para todos os punhos, que confeccionam véus para as cabeças de todos os tamanhos, com o fito de fazerem caça às almas? Como? Capturai as almas do meu povo, enquanto vós conservais em vida as vossas próprias almas. Vós me alvitais perante o meu povo por alguns punhados de cevada e uns pedaços de pão, fazendo perecer vidas que não deveriam morrer e dando vida a quem não deveria viver. Assim enganais o meu povo, que não quer senão ouvir fábulas. Eis porque diz o Senhor: vou contra as ligaduras de que vos servis para dar caça às almas. Eu as arrancarei de vossos braços e darei voo às almas, que como pássaros apanhastes na armadilha. Rasgarei, do mesmo modo, os vossos véus e livrarei o meu povo de vossas mãos, a fim de que deixe de ser presa em vossas mãos, e sabereis assim que eu sou o Senhor, porque vós abateis a coragem do justo com vossas mentiras, enquanto eu não abato. Porque encorajais o ímpio a não renunciar ao seu caminho perverso para não reencontrar a vida.
Já não tereis essas visões tolas e não mais proferireis oráculos. Libertarei o meu povo de vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse trecho de Ezequiel capítulo 14, alguns líderes de Israel, exilados com Ezequiel, vieram consultá-lo buscando uma palavra do Senhor. A resposta de Deus, no entanto, é um diagnóstico devastador do seu estado interior, que ressoa profundamente em nossas vidas hoje. Apesar de se apresentarem formalmente diante do profeta para consultar a Deus, o Senhor revela que a atitude deles é uma farsa. O problema não está nas ações externas, mas naquilo que eles permitiram dominar seu interior. Nesse trecho, nos força a examinar o verdadeiro estado de nosso coração. Deus não se impressiona com a religiosidade externa. Ele olha para o templo da nossa alma. O ídolo que se instala ali não é de madeira, mas de paixão, ganância ou apego. Ezequiel capítulo 14, dos versículos 1 ao 11. Vieram à minha procura alguns anciãos de Israel e se assentaram junto de mim. A palavra do Senhor foi-me então dirigida nesses termos: Filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração, e eles têm constantemente diante dos olhos o que os leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles? Pois bem, fala-lhes e anuncia-lhes, eis o que diz o Senhor Javé. Se acontecer a um israelita que tem ídolos instalados no coração e que conserva diante dos olhos o que o faz cair no pecado, vir ter com o profeta, sou eu, Senhor, que lhe responderei pessoalmente, segundo a multidão dos seus ídolos, a fim de atingir no coração essa casa de Israel, que por amor aos seus ídolos se tem afastado de mim. Por isso, diz a casa de Israel: Eis o que diz o Senhor Javé: retornai, renunciai a vossos ídolos, deixai de vez todas as vossas práticas abomináveis. Se efetivamente sucede algum israelita ou também algum estrangeiro que mora em Israel afastar-se de mim e instalar ídolos no coração, conservando diante dos olhos o que o faz cair no pecado, e depois de dirigir a um profeta para me consultar por seu ministério, sou eu, Senhor, que hei de responder contra esse homem. Farei dele um exemplo que se há de tornar proverbial, porque eu eliminarei do meu povo e sabereis por essa forma que eu sou o Senhor. E se o profeta se deixar seduzir e proferir um oráculo, é que eu, o Senhor, o terei seduzido. Estenderei a mão contra ele e o farei seduzir. Contra ele estenderei a mão e o farei desaparecer do meio do meu povo de Israel. Carregarão o peso de sua falta, tanto o consulente como o profeta, a fim de que a casa de Israel não se afaste para longe de mim, e não se manche por causa de todos os seus delitos. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, oráculo do Senhor Javé. O capítulo 3 de Hebreus dirige-se aos cristãos, exortando-os a manterem a fé e a firmeza, comparando a nova aliança em Cristo com a antiga, mediada por Moisés, e extraindo lições urgentes da história de Israel. Jesus foi de fato considerado digno de maior honra do que Moisés, pois o arquiteto tem maior honra do que a própria casa. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa esperança. A advertência final se dirige à comunidade, chamando os irmãos à vigilância ativa uns pelos outros, pois o pecado é sedutor e enganoso. No final do capítulo, vai nos ensinar que a fé não é um evento passado, mas uma atitude contínua de fidelidade ao arquiteto da nossa salvação, Jesus Cristo. Ele é infinitamente superior a todos os mediadores e fundadores. Hebreus capítulo 3. Portanto, irmãos santos, participantes da vocação que vos destina à herança do céu, considerai o mensageiro e pontífice da fé que professamos, Jesus. Ele é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Porém é tido muito superior em glória a Moisés, tanto quanto o fundador de uma casa é mais digno do que a própria casa. Pois toda casa tem seu construtor, mas o construtor de todas as coisas é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo e testemunha das palavras de Deus. Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós, contanto que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos da esperança que nos pertence.
Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como por ocasião da revolta, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e viram o meu poder por 40 anos. Eu me indignei contra aquela geração, porque andavam sempre extraviados em seu coração e não compreendiam absolutamente nada dos meus desígnios. Por isso, em minha ira, jurei que não haveriam de entrar no lugar de descanso que lhes prometera. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém de vós venha perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes, animai-vos mutualmente, cada dia durante todo o tempo, compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado, porque somos incorporados a Cristo, mas sob a condição de conservarmos firme até o fim nossa fé nos primeiros dias. Enquanto se nos diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. E quais foram os que se revoltaram contra o Senhor, depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Contra quem esteve indignado o Senhor durante 40 anos? Não foi contra os revoltosos cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso senão a estes rebeldes? Portanto, estamos vendo, foi por causa da sua descrença que não puderam entrar. Nesse trecho do Salmo 118, lança uma questão atemporal e essencial, e nos oferece a resposta: como manter uma vida santa e pura em um mundo cheio de distrações e seduções. A fidelidade à palavra nasce de uma busca integral, de todo o coração. O coração indiviso, que não se contenta com uma fé superficial, é a melhor defesa contra o desvio. O cristão ora para que Deus o sustente, pois sabe que por suas próprias forças pode se afastar. O Salmo conclui que a pureza de vida é uma batalha diária que se vence com a imersão da palavra de Deus. Ela é o manual de conduta, o tesouro mais precioso, a fonte de alegria e o único caminho seguro para não ofender o Senhor. O Salmo de hoje nos convida a amar, aprender, guardar e proclamar os preceitos divinos com um coração totalmente dedicado. Salmo 118, dos versículos 9 ao 16. Como um jovem manterá pura sua vida, sendo fiel às vossas palavras. De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens eu me alegro, muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos meditarei e considerarei vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis, jamais esquecerei vossas palavras. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 31, não condena a riqueza em si, mas a idolatria da riqueza e o preço que a alma paga por buscá-la desmedidamente. O resultado da fidelidade é a prosperidade fortalecida no Senhor e o reconhecimento de sua generosidade por parte da comunidade dos santos. A riqueza não é um ídolo, torna-se uma ferramenta para o bem e a caridade. A sabedoria do eclesiástico nos lembra que a verdadeira riqueza é a integridade do coração, que usa os bens terrenos para a glória de Deus e o auxílio ao próximo. Eclesiástico capítulo 31, dos versículos 1 ao 11. As vigílias para enriquecer ressecam a carne, as preocupações que elas trazem tiram o sono. A inquietação pelo porvir perturba o sentido. Uma doença grave torna a alma moderada. O rico trabalha para juntar riquezas, quando se entrega ao repouso. Goza o fruto de seus haveres. O pobre trabalha por não possuir com que viver, e ao término da vida tudo lhe falta. Aquele que ama o ouro não estará isento de pecado. Aquele que busca a corrupção será por ela acumulado. O ouro abateu a muitos e seus encantos os perderam. O ouro é um obstáculo para aqueles que se lhe oferecem sacrifício. Infelizes daqueles que o buscam com ardor. Ele fará perecer todos os insensatos. Bem-aventurado o rico que foi achado sem mácula, que não correu atrás do ouro, que não colocou sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é esse homem para que o felicitemos?
Ele fez prodígios durante sua vida. Aquele que foi tentado pelo ouro e foi encontrado perfeito está reservado uma glória eterna. Ele podia transgredir a lei e não a violou. Ele podia fazer o mal e não o fez. Por isso seus bens serão fortalecidos no Senhor. Em toda a Assembleia dos Santos louvará suas esmolas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.